São pessoas que têm um conhecimento muito profundo da condição humana e do que a cidade faz com as pessoas. E eu sabia, acho que talvez um pouco pela minha formação de jornalista, eu sabia que ali tinha uma história a ser contada e que eu queria contar. A sociedade não presta essa devida atenção aos repórteres, mas a gente deve a eles muito do que a gente vê. O Brasil conhece o Brasil muito por causa dos repórteres. Literático Podcast. Olá, eu sou Letícia Holanda, jornalista, produtora, cantora nas horas vagas, librianja e agora tia da Alice. E eu sou Gabriela Reis, jornalista, produtora, leitorinha farofenta, pilateira e dinda do Antônio. Esse é o Literático Podcast, um programa dedicado ao universo da literatura, que tem como objetivo ser um espaço para além da crítica literária e contemplar as nossas bagagens e trocas na leitura de livros nacionais e estrangeiros. Um olhar sobre personagens, cenários, narrativas e, claro, sobre os escritores. Isso tudo por meio de entrevistas, quadros e dicas de leitura. Neste quarto volume, o Literático se entrelaça à metalinguagem, traz um quê de intimidade ao apresentar o encontro de dois universos que amamos, a literatura e a reportagem. E é por esse viés que seguimos para falar com a nossa convidada, a escritora e também jornalista Marta Batalha, autora de A Vida Invisível de Eurídice Gusmão, obra premiada que também pode ser vista em adaptação para o cinema. Marta está no Brasil para lançar seu terceiro romance, Chuva de Papel, publicado pela Companhia das Letras. No livro, acompanhamos a história de um repórter policial decadente, que descreve o submundo da cidade do Rio de Janeiro por uma ótica sem preconceitos. Após meio século nas redações, Joel enfrenta agora dificuldades financeiras, problemas familiares e o alcoolismo. É aí que uma tentativa falha de suicídio muda o rumo da sua vida. Nesse percurso, ele descobrirá uma história memorável que o fará escrever novamente. Então, para falar sobre o Chuva de Papel, nós vamos conversar agora com a Marta Batalha. Seja muito bem-vinda ao Literático, Marta. Estamos muito felizes por falar contigo. Muito obrigada, Marta. Oi, Letícia. Oi, Gabi. Estou também muito feliz de estar aqui conversando com vocês. Então, vamos começar. Primeiro, antes de tudo, da gente engatar na conversa, queria que você contasse para a gente um pouquinho sobre o seu percurso aí no mundo da literatura. Eu sempre quis ser escritora desde muito nova e eu procrastinei fazendo trabalhos relacionados à escrita, né? Então, eu fiz jornalismo, trabalhei como repórter, depois eu criei uma editora. E o interessante é que foram trabalhos que terminaram me ajudando ou marcando a minha formação de escritora de uma forma muito específica, né? Porque com o jornalismo eu aprendi a escrever rápido, eu aprendi a escrever sob pressão, né? Com a reportagem do dia a dia, né? Você tem que fazer uma reportagem por dia, às vezes, eu aprendi sobre ponto de vista, eu aprendi sobre empatia também, porque você lida com muita gente, né, de partes diferentes da cidade, e eu aprendi a ver o que era notícia. Então foi uma formação, eu me formei na PUC em jornalismo, e eu trabalhei depois nos principais jornais cariocas, sempre fui de texto, nunca me adaptei à rádio ou à TV. Então foi uma formação muito interessante que eu tive. Lógico que escrever literatura é diferente, mas essa formação no jornalismo eu aprendi bastante sobre texto. Depois disso, eu me tornei editora. Eu tive uma editora chamada Desiderata e que também continuei procrastinando. Né? Eu tinha muito medo de me tornar escritora. E na Desiderata eu aprendi muito a editar. Eu trabalhava com material, eu me lembro, a gente editava, a gente refez o jornal Pasquim em Livro,
e eu me lembro de ficar até bem tarde da noite lendo, né, na Praça Mauá, naquela época eu dividia o escritório, eu não tinha, eu estava começando, então meu pai tinha um escritório de engenharia e eu tinha uma mesinha numa das salas do escritório dele. Ele tinha três, quatro salas no mesmo andar e eu dividia assim, era uma salinha bem pequenininha na Praça Mauá. Eu tinha uma mesa e o advogado lá que trabalhava com ele tinha uma outra mesa. Então, eu me lembro de eu ler aquele monte de jornal Pasquim, né, que era amarelado ainda, né, e de 2 ou 3 noites saindo meia-noite da Praça Mauá, naquela época ainda sem medo, assim, e eu me lembro de como era dessa formação, né, de você entender o que tem que ir para um livro, o que não tem que ir para o livro, como editar. E aí depois eu acho que, resumindo, né, que eu fiz bastante coisa, eu me mudei para os Estados Unidos, a minha filha nasceu e aí eu resolvi que estava na hora, que eu tinha que realmente começar, tinha que parar essa procrastinação toda e me lancei na escrita. Basicamente foi isso. Bacana. Então, né, como você já contou aqui, você já trabalhou por muitos anos como jornalista, escrevendo jornais, revistas. Então, eu queria já começar a entrar um pouco na história do Chuva de Papel e perguntar como foi esse processo de pesquisa para a escrita do livro, né? Porque você já tinha essa bagagem, mas tem outros relatos, né, durante o livro. Então, eu queria que você contasse um pouquinho desse processo. Para mim foi um mundo que se abriu quando eu fui para o jornalismo e quando eu comecei a trabalhar em redação de jornal, né? Eu vivia numa redoma, não exatamente numa redoma, mas assim, né? Muito numa vida, né? Muito protegida dessa outra parte do Rio de Janeiro, né? E no jornalismo você aprende, você é simplesmente uma repórter e você tem que ir para onde te mandarem, né? Então eu vi muitos momentos tristes com pessoas da cidade, né? Eu conheci lugares, eu conheço todo o subúrbio carioca, eu conheço toda a Zona Oeste, eu conheço toda a Zona Norte, ah, eu fui para muitas comunidades, então tudo isso foi uma vivência que eu não teria se eu não fosse repórter. E com essa vivência eu aprendi muito mais sobre o Rio, e também eu tive contato com esses repórteres que fazem isso há anos, sabe? E para mim foi muito marcante ter feito eu fiz só por alguns anos, e para mim era incrível que essas pessoas continuassem na redação, eu sempre me interessei pela quantidade de histórias que elas guardariam da cidade. Você pega qualquer repórter que tenha trabalhado muitos anos numa redação, e ele vai te contar muitas histórias. Ele vai contar para você o que saiu no jornal e o que ele sabe e que não saiu no jornal. São pessoas que têm um conhecimento muito profundo da condição humana e do que a cidade faz com as pessoas. E eu sabia, acho que talvez um pouco pela minha formação de jornalista, eu sabia que ali tinha uma história a ser contada e que eu queria contar. Eu acho que a sociedade não presta essa devida atenção aos repórteres, mas a gente deve a eles muito do que a gente vê. O Brasil conhece o Brasil muito por causa dos repórteres, né? E as pessoas reclamam, eles foram espezinhados à beça nos últimos anos, sabe? Nem todos ganham bem, ah, os jornais estão diminuindo. Então, assim, fazer esse livro e fazer um personagem que o Joel é. O Joel, por um lado, o protagonista do livro, ele é um cretino com as mulheres, ele bebe, ele é folgado, ele é misógino, sabe? Toda essa parte. Mas ele também tem um lado muito humano, e que eu tentei mostrar com esse livro, assim, que é um lado, assim, ele sofreu, ele é um pouco de vítima da sociedade. Para ele mostrar o Rio de Janeiro para o Rio de Janeiro, ele sofreu com isso, né? E eu queria um pouco mostrar essa parte nesse livro, e eu mostro isso no relacionamento dele com a Glória e depois com a Aracy, né? Tem um momento muito importante no livro que é a chuva de papel mesmo. Então, nessa chuva de papel eu mostro o lado mais humano do Joel. E como que foi essa construção desse personagem? Ele veio recentemente? Porque, assim, como ele traz uma bagagem, né, dos seus anos de jornalismo, da sua experiência acompanhando outros repórteres, como que ele surgiu, assim? Como que ele foi se formando para você? Faz muitos anos? Ele é recente?
Tem uma figura nas redações cariocas que está até fazendo 80 anos é, esse ano. Ele se chama Luarlindo Ernesto. Ele, ele é ele é amado por todo repórter carioca. Você fala do Luarlindo, todo mundo conhece o Luarlindo, porque o Luarlindo começou a trabalhar aos 14 anos numa redação carioca. E ele é uma pessoa doce, que você não consegue entender como que uma pessoa que passou por tanto e trabalhou, ele foi repórter de polícia, consegue ser tão doce. Eu queria tudo, muito do que tem de bom, tudo que tem de bom no Joel, que eu construí, que tem de bom no Joel, que é esse gosto por apurar as notícias, esse contato com o Rio de Janeiro, esse profundo entendimento do Rio de Janeiro, veio do Luarlindo, porque eu fiz muitas entrevistas, veio do Arlindo e veio do Bruno Tis, veio do Antônio Werneck e veio do Joaquim Ferreira dos Santos. Foram repórteres, alguns mais velhos, outros nem tanto, com quem eu conversei para me falar um pouco dessas histórias, do que eles trouxeram das experiências dele. Então, o Joel digamos, é a união de todas essas histórias, né, que eu fiz um pouco, né, e claro, muito ficção também. Mas para criar o Joel, eu fiz essas entrevistas e eu também li muitos jornais da época. E eu li durante um mês, 2 meses, eu fiquei lendo, e nessa leitura, esse outro Rio antigo, foi se formando na minha cabeça e eu pude entender mais essa memória do Joel. Eu pude escrever sabendo mais sobre o que ele conhecia. E isso é bastante interessante, porque um escritor nunca coloca tudo num livro, mas quando o escritor sabe, o que ele sabe sobre o personagem se torna um pouco implícito na escrita. E isso se passa nas entrelinhas. Geralmente é isso que acontece. Você até agora me fez pensar, nas últimas entrevistas que a gente fez, que vocês, escritores, né, vocês estão sempre imaginando o personagem naquele momento do livro, mas é como se ele tivesse o universo todo. É como se vocês já imaginassem o futuro dele mais para frente também, É. como seria a vida dele de outra forma, como foi antes, né? É interessante como o personagem, ele não é só aquilo que está no livro, né? Ele é muito maior do que aquilo. E eu acho que isso tem a ver também, Letícia, que assim, a gente tem muitas das cenas, pelo menos no meu caso, eu tirei do livro várias cenas, né? E assim, é um processo que eu não tenho pena. Se eu acho que não está bom, eu tiro do livro. Mas mesmo assim, para construir aquelas cenas, eu soube pelo qual o Joel passou um pouco pelo que eu construí, né? Eu estava fazendo escrevendo esses dias um prefácio sobre Pais e Filhos do Turgenev e eu fui aprender um pouco mais sobre ele. Esse é um romance que eu gosto muito. E eu soube que ele foi preso um tempo e ele ficou numa cela de polícia que tinham relatórios policiais. E depois que ele viu esses relatórios, ele começou a fazer relatórios para os personagens deles. Então, antes do Turgenev começar a escrever um romance, ele já tinha um relatório sobre a vida das pessoas e tal, que ele ia tratar. E, de certa forma, funciona. Você realmente tem que saber quem é que você está criando para você poder guiar para a pessoa ter uma lógica própria, o seu personagem ter uma lógica própria. E o Joel, ele é um personagem assim que causa uma certa estranheza, né? Porque ele não é bem simpático, como você disse, ele maltrata as mulheres, ele bebe, ele... Como é que foi sua experiência ao escrever um personagem desse jeito? Porque geralmente a gente pega uma simpatia de alguma forma, né, com ele. Você sabe que eu não tenho raiva do Joel. É interessante, porque assim, Gabi, antes desse livro, eu escrevi um outro livro que ficou na gaveta, que não estava funcionando. Chamava-se Ribalândia e era sobre um coronel do Nordeste, assim, e eu odiava meu protagonista, eu odiava. Eu não consegui dar a ele, eu não consegui ter a menor empatia por ele. Eu não sei como. Sabe que escritor é assim, né? Cada um vai te dar uma resposta diferente, todas estão certas a respeito do processo de criativo e tudo mais, mas no meu caso eu preciso ter alguma empatia pelo meu personagem. E eu tenho uma empatia imensa pelo Joel. Por incrível que pareça, essa pessoa, eu acho que ele é uma pessoa que
que viu mais do que devia e não teve a menor educação sentimental, né? E é uma pessoa que, ao longo da narrativa, ela vai se transformando através do sofrimento, através do conhecimento, né? Através do conhecimento do outro, através do contato, do que acontece, né? Da relação dele com a Glória e depois com a Aracy, é uma pessoa que vai se transformando. Então, parte do que eu gostaria, do que eu quero fazer com os meus personagens, é ter sempre empatia por eles e ter sempre alguma, né? Conseguir me aproximar deles e entender, conseguir amá-los mesmo com todas as suas imperfeições e os seus defeitos. Mas ele não é fácil, não. Ele às vezes é muito irritável. Ele merece sofrer, o Joel, né? Sim. Durante o livro, a gente estava falando antes, né? Durante o livro tem vários. O Joel relembra de vários casos que ele passou durante a carreira dele, né? Até que ponto esses casos são relacionados aí com a realidade, com casos reais? Você se baseia... Muitos casos reais, muitos casos reais. Assim, não real, assim, que saiu. Muitas coisas assim. O primeiro caso, né? O caso do guarda-chuva foi uma história que aconteceu com o Arlindo, ele contando para mim que aconteceu com ele, né? Não do jeito, eu inventei, né? Eu fiz a cena e tudo mais, mas assim, o caso do guarda-chuva. As outras histórias são mais misturadas no livro. A história da mulher que mora na árvore foi toda inventada, mas foi toda inventada a partir de uma foto, que é a foto que está no final do livro, né? Então, eu gosto dessa mistura um pouco, né? De você pegar, porque eu acho que a ficção ela serve para você elaborar a realidade, né? Às vezes, você tem todas aquelas notícias num jornal e todas as notícias terríveis e você fica um pouco anestesiado por elas, né? Mas quando você consegue passar para a ficção, é uma forma talvez um pouco lúdica de você elaborar uma realidade que às vezes é mais difícil de você ver, né? Então, então eu fiz um pouco essa mistura, mas muita coisa no livro foi baseada em pesquisa, mas eu não sou uma escritora histórica, digamos assim, né? Esse não é um livro histórico, é um livro em que eu construo ficção a partir de dados reais, mas que eu tomo todas as liberdades possíveis. Não, o Joel não é o Lu Arlindo, né? Nem nenhuma dos outros repórteres que eu entrevistei. Aproveitando, mudando um pouco do assunto, só para a gente pegar um gancho, quais foram a gente falou dos casos, das cenas que você se inspirou, né, se baseou, mas assim, no mundo literário, quais autores você se baseou, se inspirou para escrever a obra? Não sei te dizer ao certo assim quais. Eu posso te dizer quais que eu gosto muito e que eu ando relendo. Eu acho que a minha cabeça é muito assim confusa assim. Eu acho que todas as vezes que eu tentei imitar um autor deu muito errado assim, né? Mas sim, eu já tentei imitar. A minha carreira de escritora começou muito aqui fora, né? Então eu li muitos autores americanos. Eu gosto muito da Alice Munro, que é uma canadense. Eu gosto muito do George Saunders. Eu gosto muito de todos os cronistas brasileiros. Eu amo o Rubem Braga. Eu gosto demais do Chico Buarque como escritor. Leite Derramado, para mim, é uma obra-prima. Eu releio Leite Derramado, eu releio 100 Anos de Solidão, eu releio Graciliano Ramos. Eu estou numa fase de muitas releituras, assim, que eu estou assim, sabe? E quem mais? São tantos. Eu cresci com Lígia Bojunga Nunes e Ganymede José, né? Tem autores que, assim, eu gosto muito do José Cândido de Carvalho, que não tem um estilo muito, muito forte. Leio muito Vinícius de Moraes, é outro escritor que me marca muito. Eu gosto como a escrita dele começa muito muito empolada e tal, e aí ele vai ficando cada vez mais
mais coloquial, né? E mais verdadeiro, no caso dele. A gente falaria muito assim, mas esses são alguns. Teve uma entrevista, inclusive, que você disse que se você fosse um livro, você seria 100 Anos de Solidão, né? Eu gosto muito. E olha, eu não tenho nem porque eu acho assim que os 100 anos de solidão, antigamente, todas as missas do Brasil tinham até essa piada, né? Assim, quando na época que o Brasil tinha missa e tal, todas elas falavam que elas liam Pequeno Príncipe, sabe? Aí ficou essa coisa assim. E eu acho até que não é muito cool dizer que 100 anos de solidão marcou tanto o escritor, porque é um livro que todo mundo leu, é um livro que, sabe, mas eu acho sensacional. É um livro que me marcou muito, é um livro sobre a história da América Latina. Para mim, 100 anos de solidão é a história da Colômbia, é a história de outros países da América Latina, e não tem absolutamente nada a ver com a minha escrita, mas a única coisa que eu acho incrível nesse livro é a sedução do Garcia Marques, que foi uma sedução que, segundo ele aprendeu lendo As Mil e Uma Noites. Então, é um livro muito sedutor, que não deixa você parar de ler, né? É como aquela amiga sua que, sabe, você liga e ela vai emendando um assunto no outro, você não consegue desligar o telefone, sabe? Isso é. Letícia, você olhou para a Gabi assim, vocês conhecem alguém? Uma de vocês é assim. É assim, e não sou essa pessoa. Hoje você mora na Califórnia, mas você nasceu e viveu no Rio de Janeiro, certo? Você cresceu lá. Sim. E hoje, como que é a sua relação, né, com a cidade do Rio de Janeiro, né? Mudou muito, porque hoje você mora fora, não sei quantos anos você está fora, mas mudou um pouquinho essa relação com o cenário do Rio? Mudou. Eu acho que o Rio está sempre, né? Tá sempre em crise. É uma cidade difícil, é uma cidade complexa, é uma cidade apaixonante. É muito o Rio que eu conheço, é o Rio ali que o Joel fala no começo do livro, né? É uma cidade maravilhosa, mas é uma cidade que você ama e você odeia. Não tem meio termo no Rio de Janeiro, sabe? E o que eu acho que talvez tenha acontecido comigo e isso no bom sentido, a distância me ajudou a ver melhor a cidade. E isso aconteceu comigo. Outro dia eu estava falando com um amigo, a gente estava conversando sobre o Ivan Lessa, sobre o fato de que ele se mudou para a Inglaterra e ele nunca mais conseguiu escrever sobre o Brasil, né? Mas talvez isso tenha acontecido porque ele estava escrevendo em inglês também, não sei, mas isso aconteceu com ele. Eu não sei se ele estava escrevendo em inglês, na verdade, mas ele estava trabalhando na BBC. Enfim, no meu caso, eu me sinto profundamente ligada à cidade, mesmo fora, e a distância me ajuda a ver a cidade melhor do exterior. Eu consigo olhar para ela e isso, no meu caso, ajudou a minha escrita. Em recente resenha, né, que eu li sobre o livro, o jornalista Ubiratã Brasil, ele definiu, né, que você revela o lado B do Rio de Janeiro, né, através desse livro. E aí eu queria que você falasse como que você avalia essa definição, ou se o que está declarado, né, como você já disse, o que está escrito no livro seria o Rio de fato, mas que as pessoas fingem não ver, assim, é meio que o Rio que a gente conhece é aquele Rio que o gringo quer ver, né? Não sei se você concorda com essa definição. Eu acho que existe o Rio dos cartões postais, não é? E que não é o Rio, é uma parte pequenina do Rio, que é só a Zona Sul e que é maravilhosa. Mas eu acho que o que o Biratã, esse lado B do Rio de Janeiro, não é apenas o lado violento do Rio de Janeiro que eu procuro mostrar no romance, mas é o lado dos bairros de classe média que são simplesmente, né, que não tem o menor charme para os turistas, não é? Também são esses personagens que se tornam um pouco invisíveis depois de um certo tempo, né? Uma dona de casa na Tijuca, né? A amiga dela, são pessoas que são todos esses outros personagens do Rio de Janeiro que não são geralmente conhecidos como o estereótipo do carioca, né? Não é a garota de Ipanema, não é o cantor de bossa nova, sabe?
não são os atores e as atrizes globais, né? São três pessoas absolutamente. Você não olharia para elas duas vezes na rua, né? O Joel, a Glória ou a Aracy, que são os três personagens principais do livro. E a história dessas pessoas, das pessoas comuns do Rio de Janeiro, me interessa. Então, tem o lado B, sim, que foi o lado todo do Joel, porque é um livro que eu acho que você pode ler, né? Você pode escolher o ângulo que você vai ler. E também tem esse lado B desses personagens, né, que são mais, digamos, entre aspas, insignificantes, né, para os é, é, de acordo com esse estereótipo do Rio de Janeiro. E no livro, realmente, você traz, assim, temas muito, são pesados, né, difíceis, mas traz esse cotidiano também, do dia a dia, tem uma pitada ali de humor também. E como é que você correlaciona, como é que você equilibra isso na obra, nas suas obras em geral? Intuição, fazendo, eu acho que fazendo. É, porque eu acho que é parte do meu estilo, não é essa questão, assim. E eu acho que é uma parte, é o que eu aprendi sempre que eu tentei escrever de um modo muito mais sério, eu não consegui muito, ou pelo menos não até agora. Eu acho que existe um narrador irônico, né, que, que eu aprendi a usar no meu primeiro livro e que eu continuo usando. Às vezes as pessoas não entendem a ironia, mas enfim, tem a ver com isso é muito intuição, eu acho, a parte do humor, né? Eu também gosto de humor, eu leio escritores que fazem, que usam humor em suas narrativas, é, então é algo que eu gosto e tento praticar. Agora, então, saindo um pouco da questão mais leve, né? Em Chuva de Papel, as memórias de Joel trazem os relatos do ano da ditadura militar, né? No país, em paralelo ao governo Jair Bolsonaro durante a pandemia. E aí, correlacionar os períodos foi sua intenção? Não foi. Eu acho que o que aconteceu foi, né? Eu acho que o que acontece com as memórias do Joel é que, pelas memórias dele, você tem uma ideia. Você tem assim, muito. Você consegue conhecer um pouco da história do jornalismo no Rio de Janeiro, né? E um pouco do que aconteceu com o Rio de Janeiro, né? E eu não quis. Então, assim, acontece. O que eu acho que acontece é que, através dos relatos dele, do Joel, você consegue entender por que a cidade se tornou, às vezes, mais empobrecida e mais violenta, né? Por causa do excesso de gente que nunca foi levado em conta em todos os planos de urbanização da cidade. Mas eu não tentei fazer esse paralelo entre o governo Bolsonaro e a ditadura militar, porque eu acho que não foi essa a intenção, e eu acho que creio que ficaria forçado. Eu acho que cabe ao leitor entender o que estava acontecendo né, durante os anos 70 no Brasil, e eu dou só uma pincelada, realmente, às vezes só uma ou outra frase, e nos dois casos eu também não falo do governo Bolsonaro, mas às vezes uma ou outra frase ajuda o leitor a se ambientar. No livro a gente aborda vários períodos, né? A gente fala de pandemia, a gente fala de ditadura, fala de fake news. Como é que foi destrinchar todos esses temas na história do Joel? Foi algo complicado? Como é que foi esse processo? Eu acho que não é complicado, porque, assim, pelo menos não acho que tenha sido, assim, se você coloca um personagem vivendo na pandemia, durante o governo Bolsonaro, e com uma memória do Rio de Janeiro, que começa nos anos 60, essas questões elas surgem naturalmente. É muito difícil, eu não conseguiria falar de nenhum personagem, eu não poderia criar nenhum personagem hoje no Rio de Janeiro que não sofresse de alguma forma os problemas da cidade, que não fosse atingido de alguma forma sobre os problemas da cidade. Então, ah, essas questões elas acontecem de modo muito natural, né?
durante a narrativa. Porque estão ali, porque tem que ser, é muito, muito leve assim que eu toco. Não é um livro sobre a pandemia, não é um livro sobre o governo Bolsonaro. Eu acho que é mais o livro sobre esses três personagens, né, em um momento da vida em que eles já podem relembrar os seus passados, né, e pensar nos seus erros e nos seus acertos, e pessoas que foram muito influenciadas pela cidade, seja por ter sido uma cidade muito intensa, né, no caso do Joel, ou por ter sido por causa de uma sociedade muito conservadora, no caso da Glória, né? Então Gabi, são questões que acontecem de modo muito natural na narrativa. Indo para o Chuva de Papel, especificamente para a ficção, no início do livro, a gente tem a percepção de que o Joel começou as tentativas de suicídio pela situação financeira e solitária em que ele se encontrava, né? Porque é alcoolismo, né? Mas, com o desenrolar da história, a gente tem a impressão que tudo que ele presenciou como repórter se torna um fardo. Aí eu te pergunto, é isso mesmo? Acho que são as duas coisas, né? Eu não gosto de dar todas as respostas para o leitor, mas, assim, o que eu acho que acontece é que tem também uma outra parte, né? Foi um fardo, ele tinha nenhuma... ele não conseguiu criar nenhum laço financeiro e tudo mais, emocional, desculpa, mas eu acho também que ele não estava mais trabalhando. E para ele aquilo para ele era o fim, né? Não estar mais nas redações. Ele tinha, né? No começo do livro ele fala, ele ainda se arrumava como se ele fosse para as redações todos os dias. Então, era aquela pessoa com aquela relação simbiótica com o trabalho. Ele era o trabalho, né? Então, eu acho que tinha isso um pouco também, que eu acho que ele morreu quando ele saiu das redações. Mas cabe ao leitor, será que ele foi demitido? Eu não sei, aí... Mas a percepção que a gente tem é que ele vive também um pouco da nostalgia dele, né? Das vivências, das memórias dele, né? O que alimenta ele, assim, de certa forma. Sim. Encaminhando para o final, você vê possibilidades do Chuva de Papel também ser adaptado para o cinema? Os direitos já foram comprados, sim. Como é que é a experiência dos seus personagens no cinema, para você? Qual é essa experiência? É muito emocionante, por um lado. É muito emocionante, é muito bom, muito positivo, mas, é claro, o audiovisual é muito mais... Ele rouba o imaginário do leitor, né? As pessoas que vão ver o filme, elas vão ver a Eurídice com a cara da Fernanda Montenegro e da Carol Duarte, né? Então tem essa questão em qualquer filme, né? O imaginário rouba, o cinema rouba esse imaginário. Gabriela Cravo Canela vai ser para sempre a Sônia Braga, não é? Então, mas eu acho maravilhoso, porque muitos outros leitores também vêm para a obra, né? Então, para a gente encerrar, aqui no Literática a gente tem uma tradição, começou há pouco, é claro, que é a indicação, né, de um livro pelo entrevistado. Claro que a gente indica o Chuva de Papel para os ouvintes. E aí você poderia sugerir um livro para nós? Sim, vamos ver qual livro que eu vou sugerir. Eu gosto de indicar sempre autor brasileiro. Vamos ver. Eu indico O Homem que Matou o Escritor, do Sérgio Rodrigues, que é um livro que saiu já há algum tempo, acho que foi o primeiro livro dele, e eu estou lendo agora e é hilário, é muito bom, assim, muito, 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 muito legal. É um livro de contos e muito, muito legal. Nós conversamos com a escritora Marta Batalha, autora de Chuva de Papel, lançamento da Companhia das Letras. Muito obrigada, Marta. Muito obrigada, Gabi, muito obrigada, Letícia, e vida longa ao podcast de vocês. Obrigadão, querida, e até uma próxima. Até o próximo livro. Tchau. Para quem nos acompanha, já sabe que ao longo de cada volume do Literático, nós destacamos uma obra nacional ou estrangeira dentro de quadros específicos que falam sobre clássicos, memórias de infância, adaptações e linguagem. E neste volume, nós teremos uma resenha especial. Nesse episódio, você confere, para nossa alegria,
a participação da jornalista e escritora, ganhadora do prêmio Vladimir Herzog, minha amiga Annelise Moreira. Oi Letícia, oi Gabriela, oi para você que está ouvindo Literáticos. Eu quero começar agradecendo esse convite de fazer essa resenha sonora. Muito feliz de estar aqui com vocês. Literatura é um assunto que eu adoro e eu fico muito feliz de poder compartilhar aquilo que eu estou descobrindo. O livro que eu escolhi compartilhar com vocês é o livro Escute as Feras, da Natássia Martim, publicado pela editora 34 em 2021. Ele ficou mais conhecido no Brasil no ano passado, porque a autora participou da Flip de Paraty e uma das mesas foi junto com Ailton Krenak. Inclusive, essa palestra tem no YouTube e vale muito a pena assistir. Esse é um livro curto, de 106 páginas, com tradução da Camila Vargas Boldrini e do Daniel Luhmann. Apesar de ser finíssimo, ele é aquele livro cirúrgico nas palavras, que trazem questões bem profundas sobre a existência. Já na epígrafe, a escolha da frase "a todos os seres da metamorfose, aqui e de lá", já diz muito sobre o que ela vai trazer sobre as questões identitárias, animalidade, natureza, cultura, entre outros assuntos. A Natássia é uma antropóloga francesa e ela conta o encontro dela com um urso em um trabalho de campo que ela fez lá na Sibéria. E notem que eu falei encontro e não confronto ou ataque, porque é assim que ela narra o que aconteceu. A partir desse acontecimento do urso e uma mulher, é que as fronteiras entre o humano e o animal são ultrapassadas e a autora não é mais a mesma. Ela sobrevive e escreve a partir desses cadernos de campo, de quando ela foi para a floresta e conviver com algumas famílias do povo Iven, e ela parte para entender sobre o que aconteceu com ela. Como a ciência não dá conta de traduzir, ela reúne as suas anotações e vai contar a história no campo da literatura. Ela sai dilacerada desse encontro com o urso, ela passa por várias cirurgias, fica internada em hospitais russos e franceses, mas o que é curioso é que ela conta para além das fendas físicas que foram abertas no seu corpo. Ela não traz um ponto de vista de uma vítima, por exemplo, porque ela poderia até ter morrido ali, né? Ou de um trauma. Ela também não se faz de heroína, mas de uma maneira muito delicada, ela traz o respeito por esses povos que vivem ali e também pelos animais. Ela se coloca em um lugar de testemunha dessas outras formas de vida e tenta achar o seu lugar no mundo, porque ela parece não pertencer nem à França, nem àquelas montanhas bem distantes. A história é de não ficção, então, mas ela se assemelha mais com uma fábula pelo acontecimento em si. E ao ler essa experiência dela, a gente sente que se expande, que abre mais a nossa visão de mundo. Porque aquele urso não é o inimigo dela, pelo contrário, ele faz ela enxergar coisas que talvez não enxergaria em um escritório em alguma cidade da França. É um livro que vale muito a pena para quem se interessa por autoficção, por etnografia, quem se interessa por povos originários, mas também para aqueles que gostam de fazer um deslocamento de visão, um deslocamento desse lugar conhecido das nossas crenças e valores que são tão apartados da natureza. Vou finalizar com um trechinho do livro. A evidência da floresta, a evidência que faz com que eu decida não morrer, quero me tornar uma âncora bem pesada que afunde até as profundezas do tempo, o tempo do mito, da matriz, da gênese. Vida longa ao Literático, eu espero que a gente se encontre mais vezes por aqui. Um abraço e boa leitura para vocês. Até a próxima resenha. No próximo volume, um romance veloz, no qual o tempo é sentido em anos, dia a dia, fazendo sentir-se em cada cômodo de cada casa, ocupando o espaço na sala de quem partiu sem despedir-se. Você sabe qual é ou ficou na dúvida? Lá no Instagram você descobre exatamente qual é o próximo livro do Literático. Aproveite e siga o podcast nas redes sociais. @literático_podcast. Literático Podcast. Esse volume do Literático teve produção, roteiro e apresentação de Letícia Holanda e Gabriela Reis. Edição de Letícia Holanda e Douglas Santos. A arte é de Rodrigo Dias e Gabriela Reis. E também teve a participação especial da jornalista Annelise Moreira.
E a trilha sonora é de Chet Baker, Every Time We Say Goodbye. O Literático Podcast é uma produção das jornalistas Letícia Holanda e Gabriela Reis, em parceria com a Bando Arte, Cultura e Comunicação e com a São Paulo FM.